Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, uma boa tarde para você. Que alegria estar com você aqui na nossa salinha, no programa Plenitude. E hoje nós temos um assunto muito importante para falar. Veja só, nós vamos falar da saúde masculina. Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, que serve para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Neste ano, a ênfase é na saúde do homem como um todo, não somente na próstata, embora o câncer de próstata seja o número 1 mundialmente. Um exemplo bem clássico é a relação entre a disfunção erétil e a saúde vascular. Outro exemplo comum é a relação entre o tabagismo e os 80% de relação direta com o câncer da bexiga. Também podemos falar entre a hipovitaminose D e os cálculos urinários, entre o envelhecimento cerebral e a urgência urinária. Então, nós temos muitos assuntos para falar hoje. E para falar sobre esse assunto, trouxemos como convidado da nossa tarde de hoje, Dr. Joaquim Oquendo. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Urologia e está aqui para nos esclarecer bastante sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao programa Plenitude, Dr. Joaquim. Muito obrigado pelo convite. Agradeço em especial a Iraci e a comunidade Seja Barra e aqueles telespectadores do programa Plenitude. Espero que hoje a gente consiga trazer uma mensagem que ajude as pessoas a se mobilizarem e cuidarem da sua saúde. É muito importante, né, doutor Joaquim, porque a gente vê muito se falar das doenças femininas, mas masculina é muito raro. E o homem, ele é mais discreto, quietinho na dele, não corre atrás, né? A gente vê muito isso. Um dos grandes fatores de preocupação dos homens é a função erétil. Quais são os fatores que causam maiores problemas nesta função? Quero lhe dizer, responder isso de duas maneiras. Realmente, os homens, por uma questão cultural, em especial os homens que não estão no ambiente urbano, eles se sentem frágeis, porque se ele vai ao consultório, ele está doente. Se ele está doente, ele está frágil. Então, talvez isso aí carregue essa coisa primitiva, né, da luta pela sobrevivência. Mas é preciso superar isso e avançar no sentido de a gente cuidar desse patrimônio maravilhoso que foi legado a gente, que é o nosso templo, aí, o nosso corpo. Em relação à função erétil, você vê assim, como uma coisa curiosa. Quando se começou com as drogas como o sildenafil, né, o famoso nome comercial Viagra, quando se começou a estudar a medicação, ela era uma medicação voltada para a parte vascular. Ele era usada como um vasodilatador, especialmente na hipertensão pulmonar, que é uma doença relativamente rara. A partir daí é que se viu que há uma enorme correlação entre a saúde vascular, principalmente arterial, Sim, e a função erétil, que na realidade a ereção você consegue a partir de uma vasodilatação. Então, se esses vasos estão doentes, você não conseguiria manter principalmente uma ereção. E aí viu-se a correlação entre
o paciente que apresentava aquela queixa e outras doenças vasculares dele. Então, isso chamou muita atenção e hoje até resulta nisso que nós estamos conversando hoje, que o homem, a partir, às vezes, de um sinal de uma doença urológica, vai descobrir, às vezes, uma coisa tão séria como uma isquemia cardíaca, uma isquemia vascular. Olha, E a partir daí, então, a ênfase que a gente dá hoje, a gente tem dado nessa campanha, é que o homem, a partir dos sinais que urológicos que ele venha a ter, ele vai correr atrás também da sua saúde. Será que isso não é um sinal de que há alguma outra coisa errada, uma diabetes, uma hipertensão arterial, o próprio tabagismo, né? Afetando a parte vascular? então, ou seja, a parte urológica masculina, ela é um sinalizador de muitas outras vertentes de problemas de saúde que a pessoa pode ter. Isso, é por aí, justamente essa é a ideia, né? Você vê que a medicina ela passou por fases. Você tinha um médico até 40, 45, em que ele cuidava de tudo, era o obstetra, era o oftalmo, era o otorrino, era É tudo. verdade. Até que depois o conhecimento se multiplicou tanto que as pessoas tiveram que se especializar e agora a gente vê um movimento o contrário, né? Uhum. Tentando linkar, tentando juntar, porque nós não somos só próstata, ou só tireoide, ou só mama, ou só olho, ou só o ouvido, Exatamente. né? Que as pessoas se queixam às vezes, puxa vida, eu tenho que ir ao otorrino, eu tenho que ir ao oftalmo, eu tenho que ir ao ginecologista. Divide a gente por partes, né? Pronto, e isso é uma coisa absolutamente artificial, né? Então, a tendência hoje é que você consiga, visitando um especialista, beneficiar aquele paciente o máximo que você conseguir naquela visita, para que você extraia daquela queixa que ele tem o máximo de benefícios para a saúde dele. Perfeito, perfeito. Um dos problemas atuais bem presentes é a obesidade, principalmente na região da barriga, né? Quais são os riscos principais desse tipo de obesidade no homem? Então, Jaci, a obesidade, isso é uma descoberta recente, ela está muito ligada a quadros inflamatórios crônicos. É importante que a gente não demonize a inflamação, né? A inflamação é uma reação adaptativa do corpo a uma agressão. Certo. Mas o tecido gorduroso, ele se comporta como um ser extra, assim, como fosse um alien dentro da gente. Então, ele quer se manter lá dentro, né? Sobreviver. E aí foi assim que, afinal de contas, a humanidade sobreviveu à época das savanas, das cavernas, que a gente passava 1, 2, 3 dias sem conseguir comer e aquela gordura tinha que se manter. Mas, voltando ao assunto, o tecido gorduroso, ele libera uma série do que a gente chama de citocinas, que são substâncias que provocam um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, se cronificando, ele termina fazendo uma modificação em alguns genes e essa modificação, se não for corrigida, essa alteração genética, ela termina resultando num câncer, por exemplo, né? Eu posso dar dentro da urologia o exemplo de um fator de risco em relação à obesidade, ao câncer de rim. Mas há muitas outras cânceres fora a urologia que estão relacionados à obesidade, né? Certo. É clássico o câncer de intestino e a obesidade, o câncer de ovário e de mama relacionado à obesidade também. Eu queria voltar num item. Quando se fala que é um processo inflamatório, né, Uhum. do organismo, essa obesidade localizada, o tipo de um chá de cúrcuma, Sim. dizem que ele é realmente desinflamatório, que ele faz muito bem. Isso teria algum sucesso, por exemplo, na
área urológica, no sentido dessa gordura localizada também, isso beneficiaria alguma coisa? Na realidade, a gente não pode perder o foco, né? Se você tem um diagnóstico etiológico, né, a origem do problema está na gordura visceral, que a gente chama da gordura Sim. da barriga, né? Não é a gordura que está debaixo da pele, é a gordura que está dentro da cavidade abdominal. Se o problema está ali, na realidade você tem que trabalhar para diminuir essa gordura abdominal. Em relação à cúrcuma, é bem conhecida, né? As propriedades anti-inflamatórias da cúrcuma, assim como da ômega 3, assim como da própria vitamina D, assim como do magnésio. Há uma série de outras substâncias que são interessantes, mas de serem usadas. Mas o nome delas, o próprio nome está dizendo, ele é um suplemento, né? Ele é um suplemento. Perfeito. Mas a base do problema da gordura abdominal é combatê-la, principalmente sob o ponto de vista hormonal. A queda Sim. hormonal está muito relacionada à adiposidade visceral e o excesso de ingesta de calorias, né? Olha só. Essa é a pior, né? Essa tá uma coisa, como é que se diz? Parecida com o mal do século, né? Controlar as calorias é que é o mais difícil, porque tudo que é gostoso, saboroso, é extremamente calórico, né? Essa é uma armadilha que nós caímos todos os dias, patrocinada pela indústria alimentícia, né? É verdade. Você sabe que outra vez eu estava, só para comentar, sem querer te interromper, Não. ouvindo o comentário de uma pessoa dizendo assim, olha, não existe na natureza um alimento que seja de ocorrência natural que tenha um misto de gordura e açúcar. Não existe. Ou você tem gordura, como no abacate, ou você tem no açúcar, vamos dizer, uma banana, um caldo de cana. Mas você não tem essa combinação. Quem conseguiu essa combinação terrível foi a indústria. Isso é verdade. Então, você vê no chocolate, você tem gordura e açúcar. Torna-se extremamente prazeroso, né? É uma armadilha difícil de sair. Doutor Joaquim, como o estresse pode impactar na saúde do homem e quais os maiores riscos causados pelo estresse? Na verdade, o estresse é uma situação, novamente, que ajudou a gente a vir aqui, né, chegar aos dias de hoje, porque assim a gente enfrentou as diversas ameaças, mas hoje, no esquema de vida urbano, o nosso estresse ele não é temporal, não é só quando o leão aparece ou quando o urso aparece para te atacar, ou a cobra, enfim. Ele é constante, né? Desde o momento em que você acorda e vê as notícias políticas e vê, enfim, os compromissos que você tem, financeiros e de trabalho, etc. Mas é um estresse constante, isso é completamente fora daquilo que é o usual. E a liberação de algumas substâncias químicas internas nossas, elas alteram tremendamente o nosso metabolismo. O exemplo mais clássico são duas substâncias, que é a adrenalina e noradrenalina. Sim. Que todo mundo, não precisa ninguém falar, todo mundo sente, né? A sudorese, a dilatação das pupilas, é aquilo que te prepara para a luta, que se for eventual não tem problema. O problema é que se ela for constante o dia inteiro. E a outra é o cortisol, né? Que o cortisol naturalmente faz com que a glicose aumente no sangue, né? Isso cronicamente traz repercussões, enfim, e uma série de umas outras alterações que elas podem trazer que cronicamente alteram o teu metabolismo e terminam prejudicando a sua saúde no longo prazo, né? Perfeito. Os homens têm maior tendência a fugir de exames de rotina. Qual a importância de um check-up? Qual a idade que ele deve iniciar esse check-up? E quais os principais alvos desse diagnóstico? Assim, eu vou te responder em relação à urologia. E o que é consenso em relação à próstata, que é o objeto do Novembro Azul,
o consenso é a partir de 50 anos de idade. Se você não pertencer a um grupo de risco, o que seria um grupo de risco? A etnia negra, o que a gente não vê muito aqui no Brasil, tá? A gente sempre comenta isso porque a literatura americana traz isso, mas não é o usual. Não sei se no Brasil a miscigenação é maior, mas a gente repete porque houve dos guidelines estrangeiros, né? Então, a Sim. etnia negra. E o principal são os pacientes que têm irmão ou pai com câncer de próstata e que esse câncer de próstata tenha sido diagnosticado antes dos 70 anos. Ok? Então, não é assim. Só que meu pai teve câncer de próstata aos 80 anos. Tá bom, mas se você for fazer a autópsia de todo mundo, vamos dizer, de todos os pacientes que têm 80 anos, você vai encontrar mais ou menos 80% Tipo assim, de olha câncer de só, próstata. alguém tem que morrer de alguma coisa, né? Então, E, na realidade, isso já me dá o gancho para um outro comentário, que, na realidade, a incidência do câncer de próstata é muito alta. Incidência, mas não a mortalidade. olha que O que traz interessante. aquela frase famosa de que você vai morrer com câncer de próstata e não do câncer de próstata. Isso é muito importante, doutor, esclarecer, porque as pessoas acham que porque teve um câncer de próstata, pronto, acabou com a vida, vai. É tipo, estou na casa e fui indicado a ser expulso dela, Sentença de né? morte, é. Na realidade, não é isso. E essa é uma motivação muito, muito forte, né, para que a gente venha aqui para falar para as pessoas que procurem. O termo não é importante a gente dizer isso, destacar isso. O termo não é prevenção do câncer de próstata, porque não há nenhuma atitude que faça que você tome que previna um câncer de próstata. Então, como é um câncer de pulmão, de língua, de bexiga, diz assim, se eu parar de fumar, eu previno o surgimento desse câncer? Sim, a resposta é sim. Bom, em relação à próstata, nada. Já se foi Não tem estudada, nada, dezenas de coisas já foram estudadas e, na olha realidade, só. a gente só vê como fator de risco o envelhecimento. Aí a opção a não envelhecer não é boa, né? Não dá. E como é que se diz? É mais o envelhecimento e o fator hereditário. Então, o que se faz, na verdade, é uma detecção precoce. Então, prevenção não é o termo correto, não Não, existe, não. mas é uma detecção precoce de qualquer aparecimento de uma célula já com Pronto. algum problema. E qual é a vantagem disso, né? Que é sempre uma pergunta que o paciente tem. Tá, mas qual é a... Porque você tem aquela visão antiga de que a gente não... Eu peguei minha mãe fazendo isso, que ela não falava a palavra câncer. Ela falava Nossa, qualquer outra coisa, quisto, cisto, qualquer outra coisa, mas não falava, que era para não atrair. Porque aquilo era uma sentença de morte, né? E, na realidade, hoje, você vai pegar 90% dos casos curáveis. Curáveis, não é nada de paliação. É curável se o câncer é detectado, localizado na próstata. Então, certo. através ou da cirurgia ou da radioterapia, você vai fazer com que aquele paciente seja curado, não tenha mais câncer de próstata, não se preocupe mais com aquilo. Então, essa é a vantagem de você detectar cedo. Às vezes o paciente fica inseguro, mas por que eu vou correr atrás de saber se eu tenho câncer? Aí, tudo ok. Se isso fosse uma sentença de morte, é como se eu fosse uma cartomante para saber o dia da sua Não, morte, para que escusa... e aquela coisa de falar assim, não, mas se eu for atrás, capaz de descobrir alguma coisa, então não vou. Como se ele não fosse ter também. Isso, é uma atitude bem infantil, né? É, Aquela que se eu não olhar, que é a criança que fecha o olho, né? exato. Mas como há um benefício objetivo, né? Se você detectar aquele câncer cedo, você vai resolver a questão. Então, as pessoas têm ficado cada vez mais motivadas a buscar o diagnóstico precoce. Doutor Joaquim, entre os cânceres que mais afetam o homem,
Qual é o segundo maior após o câncer de próstata? Então, nós temos que chamar também a atenção das pessoas para a questão vou dizer um termo médico, hematúria, que é o sangramento na urina. Isso não pode ser desprezado, porque ele pode ser sinal de um câncer ou no rim, ou no ureter, ou na bexiga. A bexiga, sim, essa é a resposta do segundo mais frequente, é o câncer de bexiga. Em especial nos tabagistas. Então, por favor, se você fumou, não é? Se você fumou e teve um episódio de sangramento urinário, não espere, porque vai passar, tá? E sangue para. Não deixa isso para trás, vai atrás, fazer uma ultrassonografia, no mínimo, para ver se trata de um pólipo na bexiga, novamente, plenamente curável se detectado cedo. Muito bom, muito esclarecedor, com certeza. O coração e o sistema vascular são pontos extremamente importantes na vida do ser humano, né? Quais os maiores riscos cardiovasculares e como preveni-lo? Bom, vamos chamar de assim, a doença cardiovascular, ela é decorrente de um dano à parte interna, a cobertura interna, que a gente chama de que é interna, endovascular. O que mais machuca o endotélio é o cigarro e a diabetes. Então, você vai ter uma repercussão no corpo inteiro, na retina, na coronária. Quanto mais estreitinho, quanto mais fim de linha é aquela vascularização, retina é fim de linha, coronária é fim de linha, o próprio pênis é fim de linha, né? É o final do abastecimento, vamos chamar assim, maior o dano. São órgãos cada vez mais críticos, porque lá já não chega muito sangue mesmo, os vasos são muito pequenininhos. Olha só. Então, eu quero chamar a atenção, em especial, a diabetes, a hipertensão arterial e ao tabagismo. São 3 coisas que a gente tem que cuidar para se afastar ou controlá-las para não ter um dano endovascular. Se a pessoa nunca teve um problema, por exemplo, de pressão arterial, mesmo assim, a partir de alguma certa idade, ela deve começar a fazer um controle para ver se não está subindo, descendo, seja Mas lá é o que for? certo, é uma coisa baratíssima, com pouquíssimo sofrimento, né? E obrigatoriamente você pode até comprar na farmácia, né, um aparelho para que você afira, né, faça a aferição da sua pressão arterial, aí com a frequência que a gente não pode dizer, depende do que der, mas no mínimo umas 2 vezes por ano. Com calma, sentado de manhãzinha, nada de se aborrecer nem fazer exercício físico. Aí você vai ter uma certo. medida confiável. É sempre no momento mais zen. Se levantou da cama, Pronto. tal, é aquele o momento ideal. Sem olhar o noticiário político, sem não olhar Com conta certeza. bancária, nada disso. Aí a pressão vai lá em cima. Nós vamos para um pequeno intervalo, vamos tomar um chazinho gostoso e continuar o nosso bate-papo no segundo bloco. Voltamos já já. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje entrando em plenitude com Dr. Joaquim Oquendo. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Urologia e vem nos trazer muitas elucidações a respeito da saúde masculina, né? Que se fala muito pouco e que é extremamente necessário ter os cuidados e as prevenções. Doutor Joaquim, se um homem tem alteração na função sexual, quais os outros riscos que este homem pode estar correndo? A gente tem que conversar sempre com um sinal ou um sintoma de
muito mais frequente, Iraci, é a perda da ereção. Você tem sempre que ter dois grandes grupos de análise: o aspecto psicológico e o aspecto físico. Certo. Sob o ponto de vista físico, a gente tem que prestar muita atenção à questão daquela que a gente estava conversando sobre a saúde vascular. Será que isso não é um homem hipertenso? Será que ele não é um homem dislipidêmico, quer dizer, com colesterol alto, triglicerídeo alto? Será que ele não é um homem que já tem alterações hormonais e a gente está cada vez envelhecendo mais, não é? Sim. E essas doenças, vamos chamar assim, estão sendo quase que novas, né? Você quase não via ninguém fazendo uma suplementação ou uma reposição hormonal no passado, né? Até a década de 80, 90, praticamente não se falava nisso. E hoje é frequente, super frequente, tanto em homem quanto em mulher. Então, nós já abordamos a hipertensão arterial, nós já abordamos a diabetes, nós já abordamos a dislipidemia e também a questão dos níveis hormonais, né? No caso do homem, a testosterona. Não sendo nada disso, aí realmente a gente pede para o paciente procurar uma avaliação psicológica, basicamente, porque isso pode ser até um reflexo de uma depressão, é um clássico da depressão, o desinteresse, a diminuição da libido. E quando a gente fala na libido, a libido sensu lato, né? Ele não tem vontade de trabalhar, de tomar banho, e muito menos de ter relações sexuais, né? Com certeza. Agora, quando o homem percebe essa diminuição da função erétil, geralmente ele não procura o médico. Ele usa o que a gente ouve dizer aí, toma uma azulzinha, um Viagra, um não sei o quê, que tudo funciona maravilhosamente bem. E isso não vem contribuir com outros problemas sérios, graves, que pode estar sendo ocultado nessa situação? Mas não tenha dúvida disso, porque, na realidade, a gente não faz isso só nesse assunto da disfunção erétil, faz com tudo, né? Sim, Então, vai ali, está com uma dor articular, porque, vamos supor, numa situação mais séria, está com febre, aí toma uma Novalgina sem querer saber o que tem. Na verdade, ele está rompendo um apendicite e vai mais tarde operar com pus no abdômen, enfim, perfeito. coisas mais graves, né? Então, os diagnósticos adiados, eles sempre têm um tratamento mais grave. Essa atitude do jeitinho, vamos deixar para mais tarde. Porque se eu procurar um médico, está mexendo com minha macheza, com, né, minha virilidade, então é melhor eu não falar nada, eu estou bem, estou ótimo, tomo lá um comprimidinho, ninguém precisa saber e vamos embora. Pois é, numa dessas você está adiando um diagnóstico de diabetes que não vai te afetar só a genitália. Você vai ser afetado porque vai ficar cego, porque vai ficar com insuficiência renal, né? Que são coisas que comprometem a sua vida. Então, essa mensagem que você está passando é muito importante, que as pessoas não desliguem os sintomas simplesmente. Estou com dor no joelho, eu vou tomar um anti-inflamatório. Tá bom, mas o anti-inflamatório vai machucar teu fígado, vai machucar teu rim, e você está adiando. No dia que você chegar lá no ortopedista, você sabe, mas se tivesse vindo aqui antes, não precisava operar. Então, há uma necessidade que a gente fique atento aos sinais, e procure, na medida do possível, né, quando for possível, quando você tiver o acesso ao médico e a exames complementares, fazê-los, sem dúvida. Isso não é perda de tempo realmente, né? Você só vai estar se prejudicando. O homem deve fazer exames periódicos a partir de que idade? Para ver, por exemplo, a função erétil dele, se ele está com problema, porque eles não se manifestam, né? Não abrem a boca, não comentam, porque eu não comento, ninguém vai saber e pronto, acabou, né? E a gente sabe que não é assim, porque isso provavelmente está influenciando psicologicamente, trazendo um estresse, né? Trazendo uma ansiedade, uma angústia, Sim. alguma coisa por
não revelar, não falar sobre, né? Você vê, assim, que esse comentário que você disse, absolutamente pertinente, que me chama a atenção, eu quero chamar a atenção do público para aquilo que, vamos dizer, nos anos 60 era o usual. Para que você vai ao dentista? Você está com dor no dente? Não. Então, para que você vai ao dentista? Na realidade, o grande impacto na longevidade e na qualidade de vida também que nós temos Sim. Na detecção precoce daquilo que você não está sentindo. Um caso clássico é a próstata. Se você for esperar para ter um sintoma relativo ao câncer de próstata, quer dizer, o sintoma é que te motiva a ir lá, você praticamente 100% de certeza de que o caso está perdido, porque ele está tão adiantado que não há mais o que fazer. Então, há necessidade da detecção precoce disso. O que se faz, você estava perguntando sobre exame, há um exame que é o melhor marcador da história da medicina, né? Da história da humanidade, o melhor marcador tumoral, que é o PSA. Não é perfeito não, tá? Mas é o melhor que já surgiu. Certo. E é um exame muito simples, porque é um exame de sangue que você faz. E aquilo ali, se você tiver algum problema em relação ao exame físico, que é o toque, né? Se você tiver algum problema, pelo menos faça o PSA de 12 em 12 meses. Certo. Se aquele PSA estiver alterado, aí você segue e, por favor, não siga com o cardiologista ou não siga com o clínico geral que quis lhe ajudar, mas ele tem um limite, né? Se aquele nível de PSA deu alterado, você imediatamente procura o especialista para procurar ver se aquele PSA está elevado associado a um câncer de próstata. Mas a resposta é de 12 em 12 meses a partir de 50 anos de idade. Perfeito, perfeito. Ainda mais com a vida movimentada, o estresse todo que as pessoas vivem num aceleramento total hoje, né? Então, quer dizer, o estresse vai lá em cima, quer dizer, tudo desequilibra, né? Eu gosto muito do comentário da pessoa que diz que, na verdade, a maior parte das doenças são por uma inadaptação à vida urbana. A vida urbana leva a gente a uma loucura tão grande que isso traz uma série de consequências psicológicas e físicas. Deixa eu só te aproveitar um comentário que você fez em relação à disfunção erétil e a essa leniência, né, que a gente tem em relação a alguns sintomas, vários aqui, mas aqui o momento do assunto é a disfunção erétil. Olha, esse atraso, esse retardo, ele resulta em muitos problemas conjugais. Então, o casal passa a se afastar para evitar a relação sexual, porque é um momento frustrante. Em vez de ser um momento prazeroso, é um momento frustrante, porque o companheiro não consegue manter uma ereção. E aquilo dá um desdobramento e uma espiral de confusão, que daqui a pouco você não sabe mais nem o que gerou aquilo, né? Então, vamos supor, a mulher acha que não é mais atraente, na verdade é. Acha que ele tem outra, e na verdade não é. Não é. Quando na realidade o problema é um problema físico. E volto a dizer, dificilmente, aliás, eu não consigo imaginar uma coisa que seja específico da genitália. Então, é alguma coisa que ocorre, e aquilo é um sinal, como se fosse uma febre, como se fosse uma dor que você tem em uma articulação, é sinal de que alguma coisa está errada na tua saúde como um todo. Como um todo. Então, procurem, né? Eu incentivo fortemente a que a pessoa procure, se ela tem um sinal, no caso nós estamos conversando sobre a impossibilidade de manter uma ereção, procure porque tem alguma coisa em especial na parte vascular ou hormonal para você descobrir e aquilo tem uma repercussão no seu corpo inteiro. Que são várias coisas, porque comenta-se, pelo menos há uns anos atrás, hoje em dia, eu não sei se comentam isso, mas comentavam-se assim, que se a pessoa tomava Viagra, viciava ou tomava com frequência, não sei o quê, podia
acionar um problema cardíaco, não sei o quê. Eu não Certo. sei se isso era lenda ou se É. procedia, eu nunca mais ouvi falar isso. Aham. Mas a pessoa pode estar correndo risco exatamente porque está camuflando Isso. alguma situação, né? É muito importante. Eu falo sempre no consultório sobre a questão, vamos dizer, você tem uma tuberculose. Aí você toda a tardezinha, finalzinho da tarde, você tem uma febre, uma febrícula e uma tosse. Tá. Aí você toma um antitussígeno e toma uma novalgina. Ok. Vai esperar 3 meses, daqui a pouco tem uma cavidade de 3 centímetros no teu pulmão e você nunca mais vai ter recuperar aquele pulmão. Assim é com dezenas de casos que eu posso te dizer. Mas, em relação ao Viagra, como eu te disse, ele que foi o primeiro. Hoje a gente quase não usa, tá? Usa Tem outras outras coisas medicações. hoje. Mas eles são todos vasodilatadores. Então, Certo. o que era esse mito, né, sobre o Viagra? Porque o Viagra você não podia combinar com substâncias que são vasodilatadoras coronarianas. E eu vou dizer aqui por um aspecto histórico, porque quase não se usa essas medicações mais, que é o Isordil, aquele famoso do filme, né, que você botava um comprimidinho debaixo da língua. Ele é um vasodilatador, o Isordil. Olha só. Então você tinha o Isordil e tomava mais um outro vasodilatador, que é a sildenafila, e você podia ter a pressão arterial, que o vaso perdeu o tônus, né? Então você podia ter uma queda na pressão arterial e aquilo ali resultar numa baixa perfusão cardíaca e você ter os desdobramentos que seriam um infarto. Mas são medicações, o Isordil, o monocordil e o Sustrate, praticamente não se usa mais. Mas existia esse mito, sim. Olha só. Como se fosse, você vai ter um ataque cardíaco como se fosse num esforço físico muito grande. E na realidade, enfim... Não era aí Não. esse a causa. Não era isso, não era esse. Mas, enfim, esse é um mito que ficou para trás, mas era isso. Quando em alguns países, tem muita história da Tailândia, né? Mas em muitos países em que não havia uma regulação do uso, eles distribuíam aquilo em festas e essas coisas. E aí você era um cardiopata e tomava o seu Isordil e terminava em óbitos, e realmente houve óbitos aí pelo mundo, né? Não foi Com muita coisa não, certeza. mas é isso. Era a falta do cuidado. Muito interessante, isso daí a gente não sabia. Como exercícios físicos podem ajudar na prevenção do envelhecimento e das doenças cerebrais? Então, Iraci, lógico, você levantou aqui um aspecto muito, muito, muito importante, que é da atividade física. A atividade física, além de todo o benefício psicológico que ele está trazendo, né? Porque você está ativo, você está numa praia, você está caminhando, você está interagindo com outras pessoas, você tem a questão do controle do peso, o controle da hipertensão arterial, você tem, como é que se diz, que são dois fatores importantes no caso da saúde do que a gente estava conversando, a questão vascular. Mas Sim. a atividade física, enfim, ela faz parte do receituário de qualquer situação daquele paciente que quer melhorar da sua saúde física. Faça o exercício que lhe traga prazer. Não é? Não adianta você forçar a mão fazendo, vamos supor, uma natação. Se você não gosta de fazer aquilo, vai dançar. Aí, não, eu detesto dançar. Tá bom, vai correr, vai caminhar, vai andar de bicicleta. Tem que fazer alguma coisa. Eu detesto a academia, não tem problema nenhum. Você tem toda a praia, você tem praças, você tem o entorno dos estádios. Não há por que arranjar desculpa para não fazer atividade física. Só não é válido o halteriscopismo. Não, realmente, assim, o álcool é para são situações bem pontuais, né? Sim. Qual a idade ideal para começar os exercícios físicos quando se fala de terceira idade? A atividade física é uma coisa para ser iniciada com o início de você caminhar, né? E nunca mais parar.
Na realidade, você não há idade, para a atividade física no geral. Há atividades físicas adequadas para a sua idade e para a sua história de vida, né? Você tem Certo. um desgaste no fêmur ou no joelho. Então, não tem como você fazer determinadas atividades, como é o caso da corrida, né, que os ortopedistas detestam. Então, seria mais adequado você ir para um ambiente como é a água, em que você fica com 30% do seu peso. Então, Ai, não dá impacto, né? não sobrecarrega as articulações. Então, fazendo um exemplo, só para ilustrar, se você tem 100 quilos, você vai para a piscina, você fica como se estivesse com 30 quilos. Ah, Né? isso é verdade, é uma libertador. maravilha. É libertador, Se a gente né? fica muito tempo na água, quando a gente sai da impressão que o corpo está pesando uma pesando, tonelada. É verdade. Então, há sempre uma saída. Sempre há uma saída. Se você Certo. não pode fazer uma atividade de impacto, você tem os elípticos, né? aqueles aparelhos que não têm impacto nenhum. Você tem a água, você vai ter o pilates, nas suas diversas formas. Sempre não há desculpa para você não fazer atividade física. Isso é importantíssimo, nossa senhora. Agora, se eu tenho câncer de próstata, quais são as restrições que eu terei em minha vida? Posso viajar? Posso comer de tudo? Posso tomar bebida alcoólica? Tem algum risco tratamento? Posso tudo ou não posso nada? Vamos conversar sobre, então, já uma outra fase, né? Você fez o diagnóstico e, infelizmente, tem um câncer de próstata. O que se percebeu ultimamente, Iracy? Isso é uma mensagem muito importante, porque é relativamente novo. Quando a gente começou a tratar um câncer de próstata cirurgicamente, lá pelos idos de 90 aqui no Brasil, Sim. se operava todo o câncer de próstata. Pronto. O diagnóstico é câncer de próstata, pouco importa, vai entrar no mesmo tratamento, na prostatectomia radical, que é a retirada completa da próstata e a vesícula seminais, que são 2 órgãos anexos à próstata. O que se viu, principalmente nos países da Escandinávia, em que pacientes às vezes se recusavam a fazer a cirurgia por motivos pessoais, é que nem todos os pacientes evoluíam da mesma forma. Então, o que se viu é que a forma com que essas células cancerosas se apresentam, eu vou chamar só para mencionar uma coisa técnica, é a classificação de Gleason. Quando você olha no microscópio e vê como é que é a célula. Quanto mais diferente do original, que são os Gleasons mais altos, mais agressivo é o câncer de próstata. Mas a vasta maioria chega aí a próximo de 50% dos cânceres de próstata não são agressivos. Olha só. Exato. E hoje você não trata mais todo o câncer de próstata. Se você tem, por exemplo, o Gleason mais frequente, que é o Gleason 6, você pode muito bem acompanhar aquele paciente. Olha só que sem a interessante. cirurgia, quer dizer, você vai estar pelo menos adiando aquela cirurgia. Então é preciso aí a participação de um especialista em que ele vai, além de diagnosticar câncer de próstata, saber, tá bom, mas qual o tipo de câncer de próstata que eu tenho? Certo. Em quanto tempo aquele câncer de próstata, qual é o tempo de estimativa de que aquele câncer de próstata vai evoluir para fora da próstata? Então, não tem muito sentido você pegar um homem de 80 anos de idade, com expectativa de vida entre 5 e 15 anos, e vai submetê-lo a uma cirurgia que pode trazer sequelas, inclusive em relação à continência urinária. Então, o que você está fazendo? Você está piorando a vida do paciente sem que ele vá ter um benefício no futuro. Ou seja, sem haver uma necessidade de uma cirurgia, ele vai passar a ter um problema que ele não tinha antes e não resolveu totalmente o problema que ele tinha. Né? Eu comparo, Iracy, isso a eu chegar para um homem de 90 anos de idade e oferecer para ele fazer um fundo de pensão em que ele vai colher os benefícios mensais daquele fundo de pensão daqui a 20 anos. Quer dizer, filho, o que você está fazendo? Né? Então, na verdade, você tem que ver o paciente. Né? Uma coisa é um paciente com uma determinada idade, mas o principal é qual é a expectativa de vida que ele tem.
ele tem 4 estentes, toma 2 tipos de anticoagulante, faz hemodiálise, qual a expectativa de vida desse paciente? Então, você tem que calcular isso. E você tem que ver o tipo de câncer que ele tem, se é um câncer de risco moderado ou baixo, dá para você acompanhar. Então, o casamento do risco de quem tem o câncer de próstata e da própria célula cancerosa, você precisa avaliar isso para propor ao paciente um determinado tipo de tratamento. Esse tratamento pode ser cirúrgico e esse tratamento pode ser radioterápico. E esse tratamento pode ser quimioterápico. Né? Depende. Tem várias, muito complexo. Várias formas que podem ser. A depressão é um dos grandes males que acometem os homens com câncer de próstata. Normalmente, eles tendem a esconder o estado emocional deles. Quais seriam os sinais de alerta para familiares e amigos ajudarem na detecção e no quadro depressivo nessas condições? Sob o ponto de vista da urologia, a diminuição da libido, aí falando no senso estrito, né, da libido só como vontade de ter relação sexual, isso é uma coisa que chama atenção. Mas os psicólogos seriam as pessoas mais adequadas para falar sobre esse assunto. Eu só vou me estender para ajudar um pouquinho aqui da minha pequena contribuição. Mas o desinteresse pela vida, né, desinteresse pela atividade física, desinteresse pela higiene, desinteresse pelo trabalho, desinteresse pela família, isolamento social, isso tudo, como é que se diz, pode levar a uma suspeita de que esteja havendo algum problema emocional. Você sabe, Graci, que as manifestações, você falou em depressão, deixa eu só pegar o gancho aqui, as manifestações da ansiedade são muito mais frequentes do que a da própria depressão. Certo. Então, só para me alongar um pouquinho aqui para tentar contribuir, os distúrbios ejaculatórios, em especial a ejaculação precoce, ela é uma manifestação da ansiedade. Perfeito. Manifestação, ansiedade com desempenho, mas ansiedade como TAG mesmo, né? Com ansiedade global, transtorno da ansiedade global. E é muito importante que a pessoa tome uma providência, e uma providência não somente medicamentosa, mas também terapêutica, de mudanças de vida, para que a pessoa porque isso termina degringolando todo o tecido familiar, né? Começando com a esposa, os filhos, o ambiente de trabalho, aquilo, se você não toma conta daquilo, aquilo é um verdadeiro desmoronamento. É isso mesmo. E foi tão bom, mas passou muito rápido. Nós chegamos ao final do nosso programa Plenitude, com muita alegria, muitas informações, um programa para se assistir inúmeras vezes e alertar, né, os homens da tua vida, os seus pais, o seu pai, o seu irmão, filho, enfim, a tomar conta da saúde desses homens tão queridos e amados por todos. Doutor Joaquim, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado por todos esses esclarecimentos. Certo. E a gente vai trazer o doutor novamente aqui para a gente esclarecer um pouquinho mais, porque tem muita coisa para ser falada. Fique à vontade. Muito obrigada. E para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria, uma semana de muito amor e, lógico, uma semana de muitos cuidados, eu deixo aqui meu beijinho cor-de-rosa para vocês. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.